partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. O que é destaque nesta quinta-feira? Orçamento de 2017 do governo do estado sofrerá queda de 1,2 bilhão de reais. 500 mil pessoas passaram pelos cemitérios de Manaus no dia de finados. STF decide que multa cobrada de Nestor Severo vai 100% para a Petrobras. Pesquisa revela. Brasileiros defendem que bandido bom é bandido morto. Com roubo por minuto, o Brasil tem 1 milhão de veículos levados por bandidos em 2 anos. Registro de estupros cai em 10%, mas Brasil ainda tem 5 casos por hora. Estados Unidos matam ex-assessor de Osama Bin Laden. Novo terremoto sacode a Itália. Decisão da Copa do Brasil será entre Grêmio e Atlético Mineiro. Táxi é tomado de assalto à porta do cemitério Parque Tarumã às 10 da noite. Bandidos armados com escopeta colocam o motorista na mala, assaltam 2 postos de gasolina e 3 paradas de ônibus. O carro foi encontrado na BR-174. Mais um provável acerto de contas, homem executado com 4 tiros no João Paulo. Estas e outras notícias em detalhes agora no Jornal da Manhã. 5h48. Previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo hoje em Manaus com previsões do CPTEC INPE e Clima Tempo. Nebulosidade variável com pequena chance inferior a 30% de chuva pela tarde, temperatura máxima de 34 graus, é o que diz o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O dia ontem foi de muito calor com sensação térmica de 41 graus. O Clima Tempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 7 milímetros e que a temperatura máxima será de 35 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade com 80% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 9 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 3 de novembro, é o 37º dia do ano. Faltam 58 para acabar 2016. É dia de São Martinho de Lima. Quem seria esse santo? Comemora-se o Dia Nacional do Quilo. Os aeroportos Eduardo Gomes e Militar de Ponta Pelado apenas sem restrições para pousos e decolagens. História. Fatos acontecidos nesta data. 1493. Cristóvão Colombo avista pela primeira vez a ilha de Dominica, no Mar do Caribe. 1866. Tropa de Giuseppe Garibaldi são derrotadas pelo de Napoleão III durante outra tentativa de livrar o território dos estados pontifícios da autoridade do Papa. 1891, República Velha. Deodoro manda fechar o Congresso e decreta estado de sítio após a aprovação de uma lei que permitia o impeachment do presidente da República. Júlio de Castilhos é deposto da presidência, como então eram chamados os governadores do estado do Rio Grande do Sul. 1930, Getúlio Vargas torna-se chefe do governo provisório no Brasil. 1944, o exército francês faz homenagem póstuma a Antoine de Saint-Exupéry. 1992, Bill Clinton eleito 42º presidente dos Estados Unidos. Em 2005, os restos mortais de Nicolau Copérnico são encontrados em uma catedral lá na Polônia. 5h50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Para encerrar o dia dos finados, aproximadamente 6 mil pessoas acompanharam a tradicional missa campal no cemitério São João Batista no início da noite de ontem. Ao longo do dia, mais de 500 mil pessoas visitaram os 6 cemitérios da capital, segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, A cerimônia foi celebrada pelo bispo auxiliar Dom José Albuquerque e pelo arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani. Os fiéis chegaram cedo para acompanhar a missa realizada em um palco montado em frente ao cemitério. O arcebispo Dom Sérgio Eduardo Castriani lembrou que o dia dos finados não é um dia somente de tristeza, mas também de esperança. Finados é dia de saudade, nós lembramos os nossos fiéis falecidos, parentes, amigos. Quanto mais a gente vive, mais mortos a gente conhece. Mas também é um dia de esperança, fé e ressurreição de Jesus, finalizou. Muita movimentação, trânsito engarrafado na área da Avenida do Turismo, onde fica o cemitério Parque Tarumã Maior de Manaus. Alberto Pellegrini
e os bandidos aproveitaram a movimentação do fim de noite ontem, ficaram à porta do cemitério, pararam um táxi. O que aconteceu depois? Pois é, Paulo Guerra, esses 3 bandidos, como você bem colocou aí, pegaram um táxi da Manauara Rádio Táxi, de placa um Siena, de placa PHF 0450. Paulo, eles pegaram o taxista, anunciaram um assalto e colocaram o taxista na mala. Daí em diante fizeram vários arrastões, paradas de ônibus, transeuntes, pessoas que estavam nas ruas e postos de gasolina. 2 postos eles assaltaram. A polícia foi acionada, Paulo, houve o cerco, fizeram cerco, a equipe do Cabo França, da 20ª SICOM, prenderam lá, fizeram aquela perseguição, né, Paulo? E em meio a essa perseguição, o taxista conseguiu abrir a mala do carro e pulou da mala do carro. Os policiais pegaram, né, atenderam rapidamente lá o taxista, que graças a Deus não se feriu gravemente, Paulo. Pois é, e os bandidos conseguiram se evadir, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, pegaram o rumo da BR-174 e na altura do quilômetro 3, ali na entrada do ramal da ABB, eles entraram com o carro e abandonaram o veículo e ganharam as matas, Paulo. A polícia conseguiu recuperar o carro, atendeu o taxista, mas infelizmente os bandidos, 3 deles, um armado com escopeta, conseguiram se embrenhar nas matas e fugiram. Felizmente nada aconteceu com o motorista, felizmente, e naturalmente que a polícia já nas próximas horas vai colocar a mão em cima desses bandidos, não é, Pellegrini? Esperamos que sim, Paulo Guerra. Mais um assaltante aí, o taxista muito nervoso, que os bandidos estavam aparentemente drogados e prometiam morte para ele a todo momento. O taxista ficou todo ralado, afinal de contas ele se jogou da mala do carro com o carro em movimento e por muita sorte não teve ferimentos mais graves. Pois é, e saiu hoje uma pesquisa, daqui a pouco teremos detalhes no Jornal da Manhã, que abrimos a manchete também ainda há pouco, que os brasileiros defendem que bandido bom é bandido morto. Foi feita uma pesquisa, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo, e a população inclusive vem fazendo justiça com as próprias mãos, né? O que não é recomendável, mas que vem acontecendo muito. Ontem, por exemplo, houve um assalto à linha 500, a linha número 500, quando 4 bandidos assaltando ônibus. Os passageiros resolveram reagir e prenderam 2 deles. Pegaram, antes da polícia chegar, Paulo, eles deram uma verdadeira pisa nesses 2 assaltantes e os outros 2 conseguiram fugir. Mais um acerto de contas, um provável acerto de contas. Um homem foi executado no João Paulo, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo. O João Paulo da zona leste da cidade. Tem o conjunto João Paulo na zona norte e o bairro João Paulo na zona leste da cidade. E foi na zona leste que esse homem foi barbaramente assassinado com 4 tiros. Inclusive, Paulo, 2 deles na cabeça. Um presidiário estava 2 meses fora em liberdade, foi morto ontem, né, Pellegrini, no final da tarde. Foi no final da tarde, foi no bairro Alvorada, Paulo. Ele estava na companhia do tio dele, estava em liberdade há 2 meses e num possível acerto de contas, esse homem foi assassinado com vários tiros, isso no bairro do Alvorada. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando mais detalhes desse assalto a esse taxista noite passada. Também sobre essa execução lá no bairro João Paulo, na zona leste da cidade, e outros acontecimentos da noite e madrugada na cidade. Bom trabalho para ti. Ok, Paulo Guerra, sem antes eu mandar aqui um abraço especial, Paulo, pro Cabo França, soldado J. Oliveira, soldado Odelismar e o soldado Paulo Henrique, Paulo. Foram eles que atenderam essa ocorrência do taxista, são policiais da 20ª SICOM, estão deixando serviço daqui a pouquinho, estão ouvindo a difusora e foram eles quem participaram dessa ação policial que resultou aí no resgate do taxista à noite de ontem. Bom trabalho dessa equipe na perseguição a estes bandidos que deverão ser presos já nas próximas horas. 5h55. Nos dias 7 e 8 de novembro, Manaus será sede do 2º Seminário Internacional de Liderança e Gerenciamento de Projetos. O evento organizado pela Project Management Institute Amazônia Chapter contará com 10 palestras nacionais e internacionais e acontecerá no Centro FGV Amazônia Shopping, com disponibilidade para 150 pessoas. A Força Aérea Brasileira abriu processo seletivo para o quadro de oficiais da reserva de 2ª classe convocados. Ao todo, são ofertadas 15 vagas para profissionais com nível superior de
8 áreas. As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 18. Entre os requisitos para participar do processo estão ser brasileiro nato, voluntário e ter menos de 45 anos de idade. Entre as áreas de atuação estão administração, análise de sistemas, enfermagem, engenharia de agrimensura, engenharia civil, fonoaudiologia, nutrição e psicologia. A Diretoria de Administração do Pessoal informa que os interessados podem acessar o edital no site www.cocom2017.ar.mil.br. Esse Cocom é escrito QOCON 2017, cocom.ar.mil.br. As inscrições devem ser realizadas também no Serviço Regional de Mobilização e Recrutamento, localizado no aeroporto Ponta Pelada, o aeroporto militar de Ponta Pelada, o aeroporto Ajuricaba. A tradicional feira da produção familiar está marcada para ocorrer hoje e amanhã. A atividade realizada pelo Núcleo de Socioeconomia da UFAM, em parceria com a Secretaria de Produção Rural do Amazonas, CEPRO, ocorre na Faculdade de Ciências Agrárias, no setor sul do campus universitário, de 6 às 18 horas. A feira é o espaço de comercialização e valorização de produtos regionais provenientes da agricultura familiar amazonense e ocorre sempre na primeira semana do mês. Atualmente a feira conta com 50 barracas, 17 mesas expositoras e 110 produtos oriundos de 12 municípios do Amazonas. O Procon Amazonas participa neste sábado de uma ação social promovida pela Escola Estadual Irmã Gabriele Cordials, no bairro Poraquequara. O órgão de defesa do consumidor estará presente com o projeto Procon Itinerante, ação que visa levar cidadania e justiça à população. O Procon Itinerante oferece ao consumidor todos os serviços oferecidos na sede do órgão. A população poderá tirar dúvidas sobre assuntos relacionados à defesa do consumidor, receber orientação jurídica e também formalizar reclamações relacionadas a produtos ou serviços. É imprescindível que o consumidor que for procurar os serviços do Procon Itinerante leve os originais e cópias desses documentos. RG, CPF, comprovante de residência, além de contratos, faturas, recibos e notas fiscais que comprovem a relação de consumo ou serviço que será objeto da reclamação. A ação social na Escola Estadual Irmã Gabriele terá início às 9h30. A Secretaria de Estado de Cultura realiza nesta quinta-feira o concerto Paris no Teatro Amazonas a partir das 8h da noite com entrada franca. O concerto, que fica a cargo da Amazonas Filarmônica sob a regência e direção musical de Marcelo de Jesus, faz parte da série Guaraná 13 e também integra as comemorações do aniversário de 120 anos do teatro e apresenta obras de 3 compositores estrangeiros sobre a Cidade Luz. Os austríacos Wolfgang Amadeus Mozart e Joseph Haydn e o americano John Gershwin. A apresentação começa com a Sinfonia número 31 em Ré maior de Mozart. 5h59 em Manaus. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamá FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupã, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. Paz, Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Beruri, Josivan, em Beruri. Show dos Bairros, em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iemudá.web Rádio. Voz Amiga Lago do Limão. Voz Reconquista, Bairro Novo Manacá, em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom de Iranduba. 6h03 em Manaus. A UGT Amazonas, União Geral dos Trabalhadores, presidida por Mardônio Albuquerque, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Novairão e a empresa de transporte urbano Expresso Coroado, estarão realizando hoje o lançamento da campanha Novembro Azul, às 9h da manhã, na praça principal do município de Novo Airão. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru, a cada dia que passa, é contaminada com o aumento das mazelas provindas da má administração e do conformismo da população. Violência, fome, doenças, miséria, tudo que faz mal às pessoas tem acontecido de forma notória à vista de nossos representantes e ninguém toma uma providência.
Manacapuru, conhecida como Princesa dos Solimões, já não tem as mesmas características dignas de um principado. Mas estaríamos nós, os súditos da princesa, vivendo o resultado dos contos dos antigos que diziam que nossa cidade teria sido amaldiçoada por um padre? Conta a história que esse sacerdote, depois de escorraçado pelos indígenas, primeiros habitantes de nossa terrinha, teria fugido de canoa, mas antes encheu as 2 mãos de areia e, jogando no rio Solimões, proclamou as seguintes palavras: os grãos de areia ali jogados no rio seriam os anos de atraso de nossa querida Manacapuru. Um outro cidadão do tipo Bebum, depois de que encher a cara de cachaça, previa que Manacapuru estaria tomada por formigas e que ele iria se mudar em breve, já que aos poucos tudo iria afundar, pois as formigas escavariam toda a terra até não suportar o peso da cidade. O Bebum sumiu, mas apesar das mazelas, a cidade continua de pé. Para variar, Paulo, a cidade está tomada por moscas, assemelhando-se às famosas pragas do Egito. É tanta mosca que até os alimentos têm que estar bem acondicionados para evitar contaminação. Mas para acalmar as expectativas, Tomito Chikanawa, um sábio de procedência desconhecida, recém-chegado em Manacapuru, já descartou a possibilidade de ser essa uma das pragas do Egito. E acabou descobrindo que a quantidade de lixo espalhado pela cidade seria a causa da formação de tantas moscas. Também não precisaria ser tão sábio para perceber o motivo de tantas moscas, já que há uma semana o carro coletor não passa para recolher o lixo que se acumula nas lixeiras e nas ruas, deixando uma verdadeira imundície e um mau cheiro insuportável. Bem, Paulo, verdade ou não, a certeza é que o município vem descendo a ladeira de forma assustadora e o povo precisa se livrar dessa praga que está transformando nossa princesa em uma verdadeira gata borralheira. A cidade não aguenta mais tanto lixo. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. 6h06 em Manaus. Segundo Zeg Deg, o lixo toma conta do município, da cidade de Manacapuru e assusta a população. O novo edital do programa Bolsa Universidade vai ofertar para o próximo ano 13.031 vagas destinadas a estudantes de baixa renda em cursos de graduação em instituições de ensino superior privadas. O período de inscrições inicia na quinta-feira, também conhecida como hoje. O público que curte músicas genuinamente brasileiras poderá apreciar nesta sexta-feira a apresentação gratuita do grupo de Camerata de Choro da Universidade do Estado do Amazonas. O grupo faz parte de um projeto de extensão dos alunos do curso de música da instituição. A apresentação acontecerá a partir das 8h no Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas. A Secretaria de Estado de Cultura realiza hoje e amanhã uma programação especial em alusão ao Dia Nacional da Cultura, comemorado anualmente no dia 5 de novembro. O evento acontece no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. A programação conta com atividades variadas, como exposição de livros, rodas de conversas temáticas sobre cultura amazônica, produção cinematográfica e até roda de capoeira. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas leva a campanha Diga Não ao Fogo, a 13ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, dentro da programação da exposição de Ciência, Tecnologia e Inovação, entre hoje e o dia 11, em 3 centros de convivência da família e do idoso de Manaus. O evento científico promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é realizado em todos os estados. No Amazonas, está sendo coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Informação. Após fazerem uma manifestação reivindicando o pagamento dos salários atrasados de cerca de 15 funcionários da empresa De Flores, que presta serviços ao governo do Amazonas, foram demitidos na manhã de ontem. Eles faziam serviço de limpeza e conservação no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. A demissão ocorreu um dia após os terceirizados protestarem na frente da sede do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Amazonas, na Luiz Antoni. A assessoria do hospital informou que os terceirizados são de competência da Dona Flores e que não tem jurisdição para demiti-los. Ainda destacou que a demissão não irá influenciar no serviço dentro da unidade de saúde. A assessoria negou qualquer problema na conservação do hospital, já que desde o dia 1º, uma nova empresa terceirizada passou a trabalhar no local. Foi dado o pontapé inicial na programação especial que o governo do estado preparou para comemorar o mês da Conferência Negra no Amazonas, que este ano tem como tema
racismo e preconceito na sociedade brasileira. Realizada no Largo São Sebastião, no centro de Manaus, a abertura foi marcada pela assinatura do Pacto Coletivo de Respeito à Diversidade Religiosa, feita por membros da administração estadual e representantes de várias entidades civis, com o objetivo de firmar um trabalho conjunto de fortalecimento do respeito às crenças com o combate à intolerância. O calendário do mês da consciência negra continua nos dias 10, 11, 18, 19, 22, 28 e 30 deste mês, em diversos locais, com ações como colóquios sobre políticas afirmativas, caminhada contra a discriminação, encontro de religiões de matrizes africanas, rodas de conversa, palestras e ainda contos africanos. A unidade móvel do programa Justiça Itinerante, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços judiciários, estará atendendo durante todo este mês no bairro do Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. De acordo com o coordenador do programa, juiz Alexandre Novaes, nesse período a unidade está posicionada no estacionamento do Promenor Dom Bosco, próximo à delegacia de roubos e furtos naquele bairro. Na Justiça ou no Justiça Itinerante podem ser ajuizadas sem advogados ações no valor de até 20 salários mínimos na área civil e ações de natureza consensual na área de família. Ações envolvendo cobrança de dívidas, danos materiais e morais, direito do consumidor, pensão alimentícia, divórcio consensual e reconhecimento voluntário de paternidade poderão ser ajuizados na ocasião. 6:10 em Manaus. A Procuradoria da República, na primeira região, denunciou 443 ex-deputados por uso indevido de dinheiro público. Entre eles, há 7 ex-parlamentares amazonenses. A denúncia é apresentada por uso indevido de passagens aéreas quando eles exerciam o mandato parlamentar. Carlos Souza, Francisco Praciano, Francisco Garcia, Lupécio Ramos, Sabino Castelo Branco, Rebeca Garcia e Marcelo Serafim estão entre os 443 ex-deputados incluídos na denúncia oferecida pelo procurador Elton Gersel. Não constam na lista parlamentares com mandato. Com horário de verão, e atenção, com o horário de verão em vigor em vários estados, os estudantes que vão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, no próximo fim de semana, precisam ficar atentos ao horário de abertura e fechamento dos portões. Os portões serão abertos às 12 horas e fechados às 13 horas no horário de Brasília. As provas começam 30 minutos após o fechamento dos portões. No Amazonas, a abertura dos portões será às 10 horas da manhã e o fechamento acontece às 11 horas no horário local. Vamos lembrar mais uma vez, no Amazonas a abertura dos portões será às 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, e o fechamento acontece às 11 horas, correspondendo ao horário de Brasília, com 2 horas a menos. O projeto de lei orçamentária anual do governo do Amazonas prevê queda de mais de 1,2 bilhões para 2017. A previsão é que o orçamento estimado para o próximo ano esteja em torno de 14,8 bilhões de reais, inferior aos montantes de 2015 e 2016. Segundo o Estado, a crise econômica do país resultou na redução significativa da arrecadação e, consequentemente, do orçamento. O orçamento previsto para 2017 é na ordem de 14 bilhões 821 milhões 97 mil. Destes, 10 bilhões 670 bilhões 647 mil correspondem ao orçamento fiscal e 4 bilhões 9 milhões 932 mil devem ser destinados ao orçamento da Seguridade Social. O montante distribuído aos órgãos do Estado refere-se à somatória dos dois valores, que equivale a 14 bilhões 680 milhões 579 mil reais. O restante do orçamento, pouco mais de 140,5 milhões, corresponde ao dinheiro que será destinado a empresas em que o Estado, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Mesmo com a queda dos valores previstos, o governo do Amazonas informou que a estimativa da receita para o exercício de 2017 deve ser semelhante à receita efetivamente arrecadada em 2016. A área que deve receber o maior investimento no plano orçamentário previsto para o próximo ano é a educação. Ao todo, 17,76% dos recursos totais devem ser destinados ao segmento, que equivale a 2 bilhões 607 milhões e 78 mil reais. Em ordem, outros setores que devem receber maior parte do orçamento de 2017 são a saúde, 12,71%, segurança, 10,39% e previdência social, 9,34%. O projeto de lei orçamentária anual do Estado foi enviado para a Assembleia Legislativa no último dia 26 de outubro. Polícia.
Polícia. Sob protestos de familiares e amigos, foi enterrado ontem em Iranduba o corpo do agricultor morto no Ipate, na noite da última terça-feira. A reportagem é de J. Rai. O cortejo com o corpo do agricultor José Alberto dos Santos Saraiva, de 41 anos, veio do sítio da família, na estrada da Várzea, e percorreu as ruas principais de Iranduba. Ele foi morto na noite desta terça-feira no Instituto Penal Antônio Trindade, o Ipate, e não no Compage, como eu falei na matéria de ontem. O agricultor foi preso depois que o caseiro Raimundo Nonato de Souza o acusou de envolvimento na morte de 2 policiais em Iranduba na semana passada. Durante o cortejo fúnebre, houve protesto em frente à delegacia do 31º DIP. Gritando palavras de ordem, os manifestantes exigiam justiça. Nas redes sociais, no velório, durante o cortejo e no cemitério, dezenas de pessoas que conheciam Beto afirmavam que ele era um homem que vivia apenas para o trabalho na agricultura e nunca se envolveu com drogas ou qualquer tipo de crime. Uma foto tirada na semana passada na Secretaria Municipal de Produção, um dia antes de ele ser preso, mostra José Alberto recebendo das mãos do secretário Adalberto de Araújo uma porção de sementes de hortaliças. A prisão e morte do agricultor, enterrado no fim da tarde de ontem no cemitério de Iranduba, ganhou destaque na homilia da missa celebrada no local no início da noite pelo padre Alcimar Araújo, pároco da Igreja Católica aqui da cidade. Ao fim da celebração religiosa, padre Alcimar falou à nossa reportagem sobre o assunto. Um trabalhador rural que foi pego e de repente é torturado, é machucado e chega à morte. Isso realmente é uma total falta de respeito à pessoa humana, respeito à dignidade humana e coloca em suspeita, na verdade, o sistema penitenciário aqui no estado do Amazonas. Se é uma pessoa verdadeiramente inocente, em quem vamos confiar? Como é que fica então a nossa segurança? J. Rai para o Jornal da Manhã. Agora 6h18 em Manaus. Vamos às notícias da noite. Madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando início ao nosso noticiário policial, Paulo Guerra, dizendo que por volta das 11 horas da manhã de ontem, uma equipe do Corpo de Bombeiros resgatou um garoto de 10 anos e um adolescente, que é irmão dele, que estavam perdidos na floresta há 3 dias, lá no ramal do Tucano, em Rio Preto da Eva. Os garotos ficaram 3 dias perdidos, mas com eles haviam alguns alimentos enlatados, conserva, sardinha. Eles ficaram comendo por lá, arrumaram água e esperaram pela chegada do Corpo de Bombeiros. Mais um grande trabalho aí do batalhão de resgate do Corpo de Bombeiros, que conseguiu resgatar os 2 irmãos, um de 10, outro de 16 anos, que estavam perdidos na mata. Foi lá no município de Rio Preto da Eva. Ele queria ser agricultor, Paulo Guerra. Um homem plantou maconha no quintal. Eliarque Carvalho Pereira, 23 anos, foi preso com 2 quilos de maconha tipo skunk e um pé de maconha e um vaso bonito, rapaz, pintado de vermelho, na casa dele no bairro de São José. Segundo a polícia, o homem foi perseguido até ser preso. Ele tentava fugir, mas foi preso pela polícia. Ele estava embalando droga, estava fazendo as famosas trouxinhas para serem comercializadas. Faz a trouxinha já no tamanho do buraco de nariz do drogado para dar aquele estilo. Só faz furar um pouquinho e cheira tudo, meu amigo, segundo eles, vai esquentando o pau da venta de tudo quanto é noiado. O homem prendeu fuga, mas logo foi capturado na Rua J, na residência onde morava o plantador de maconha e vendedor de cocaína, que foi preso mais uma vez aí pela Polícia Militar, realizando um grande trabalho na área da zona leste da cidade. O padre diz quando o peão vai se casar: é para ficar junto na saúde e na doença, na tristeza e na pobreza.
E esse casal também ouviu errado, ouviu que era para estar junto também no crime. Um casal está sendo procurado após realizar um assalto na Casa das Tintas, que fica lá no Boulevard Álvaro Maia. Eles de cara limpa, ou seja, Paulo Guerra, não usavam nem um tipo de boné, como eles gostam de usar para se esconder, não. Meteram a cara. Um vídeo que foi captado pelas câmeras internas, é possível identificar os dois. A mulher ficou um pouco nervosa, mas era ela quem comandava as ações durante esse assalto. Uma mulher que estava aí com uma arma na mão, o namorado também da mesma forma realizado esse assalto. As imagens do circuito interno de segurança da Casa das Tintas já foi repassada à polícia, e esse casal do mal deverá ser preso a qualquer momento, esse casal de assaltantes que vem aterrorizando os comerciantes da cidade. E mais de polícia, Paulo Guerra. Durante a noite e madrugada, muitas ações da polícia em toda a cidade, mas como tem gente praticando assalto na cidade, a polícia com certeza prendendo todos, fazendo bonito durante patrulhamento na rua Ibitiara, no Novo Aleixo. O Sávio de Oliveira Andrade, 20 anos, foi detido portando 15 papelotes de cocaína e a importância de R$90. Ele não estava usando, não, estava vendendo, e foi preso também. Outro flagrante por tráfico de drogas aconteceu no 9º DIP, quando um homem foi preso com uma porção de cocaína. Um veículo foi recuperado, uma Saveiro de cor branca, de placa com restrição de roubo, foi localizada na rua Tuxaua, no bairro Terra Nova. Foi uma ação dos policiais da 18ª SICOM. Assalto a um taxista. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, um taxista foi assaltado e quase morto, e tudo aconteceu assim. 22h01. Um taxista de 36 anos de idade dirigia, pilotava, trabalhava para sustentar a família. Ele conduzia o seu táxi Gran Siena PHF 0450 de uma bandeira de radiotáxi da cidade. Quando passava na Avenida do Turismo, em frente ao cemitério Parque Tarumã, 3 homens fizeram parada. Ainda havia agitação naquele momento ali no cemitério. Os 3 homens entraram no carro e logo depois de entrarem anunciaram um assalto. Amarraram o homem e colocaram na mala do carro. Os bandidos daí começaram uma série de assaltos. Assaltaram os 2 postos de gasolina, o primeiro deles ali na Avenida do Turismo mesmo. Mais à frente assaltaram 3 paradas de ônibus. As pessoas que estavam esperando pelo coletivo, eles faziam um verdadeiro arrastão. Eram 3 homens, um armado com uma escopeta, apontava a arma para as pessoas na parada de ônibus, e os outros 2 tomavam tudo, todos os pertences das pessoas. E foi assim em 3 paradas de ônibus. Mais à frente, assaltaram mais um posto de gasolina. A polícia foi acionada e os policiais da 20ª SICOM logo fizeram um cerco e localizaram o carro. Daí em diante começou uma perseguição. Os bandidos foram em direção à BR-174, pela Torquato Tapajós. Logo que passaram pela barreira, o taxista conseguiu abrir a mala do carro e se jogou com o carro em movimento. Ficou ferido com algumas raladuras e hematomas pelo corpo. O carro da 20ª SICOM, onde estavam o Cabo França, o soldado J. Oliveira, o tenente Odelismar e o soldado Paulo Henrique, pararam um pouco a perseguição e atenderam o taxista que estava ferido. Daí em diante começaram de novo a perseguição e conseguiram localizar o carro da vítima, o táxi, no quilômetro 3, no ramal da AABB. O carro estava lá jogado, abandonado, Paulo Guerra, e os bandidos se embrenharam nas matas e até o momento continuam foragidos. A polícia continua fazendo cerco e deverá prender
esses bandidos nas próximas horas. Aconteceu isso a partir das 22 horas, era noite de ontem. Mais uma ação aí da Secretaria de Segurança, através da Polícia Militar, que salvou a vida de um taxista à noite de ontem. Matéria exclusiva do Jornal da Manhã. Conversávamos com o Cabo França durante a madrugada e ele nos passava todos esses detalhes dessa ocorrência que deu-se a partir da frente do cemitério na estrada do turismo, a famosa estrada do Tarumã. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Daqui a mais ou menos 1 minuto e meio, as notícias do Instituto Médico Legal. Empolgado, eu até esquecia de dizer que no Pronto Socorro 28 de agosto, uma movimentação considerada tranquila na noite do feriado do Dia dos Finados. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, apenas 3 atendimentos. Um deles, uma pessoa que foi atropelada e teve ferimentos leves, foi atropelada por uma moto. Uma outra pessoa que deu entrada, vítima de agressão física, acabou apanhando e apanhando muito após cometer assalto. Esse assalto, Paulo Guerra, aconteceu na linha 500. Na linha 500, quando 4 bandidos assaltavam um ônibus. Os passageiros resolveram reagir e pegaram 2 do bandido. Aí, Paulo Guerra, quando pegaram esses bandidos, eles levaram uma verdadeira surra, uma pisa dos usuários do transporte coletivo que estavam dentro desse ônibus. Era tapa, murros, chutes, socos, pontapés e até o dolorido rabo de arraia foi desferido contra esses 2 bandidos que foram posteriormente entregues à polícia. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Uma briga de casal começou por um motivo fútil. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ontem, por ocasião do programa do garotinho Valdir Correia, nós estávamos à frente do cemitério, lá no Parque Tarumã, e fazíamos a seguinte reportagem, que muita gente estava chegando, entrando e saindo do cemitério. E naquela ocasião nós falávamos com 2 viúvas que iriam, colocar velas lá na sepultura de seus queridos falecidos maridos. As 2, Paulo Guerra, as 2 viúvas já estavam em companhia de um novo amor. Em casa, um homem não gostou de ouvir aquilo e já começou a conversar com a mulher. Tá vendo? Quando eu morrer, tu vai arrumar outro também. Daí a discussão foi se acalorando, Paulo Guerra e os 2, um puxou arma pro outro, um puxou um pedaço de pau, o outro puxou uma panela, a polícia foi acionada e o casal foi prestar depoimento e acabou Paulo Guerra ficando tudo na tranquilidade. Ficou só na ameaça, mas por pouco não havia uma coisa pior. O homem ainda levou umas riscadas de pau que pegou no rosto, mas nada que ele pudesse ficar internado. Mas a ocorrência foi parar no pronto-socorro João Lúcio devido ao homem estar com um corte no rosto da paulada que levou da futura viúva. Ela disse que seria futuramente uma viúva. Pronto Socorro Platão Araújo, no Pronto Socorro Platão Araújo, mais uma vez de plantão, ele não para. Doutor Daniel Roger, também lá do SEMAN, estava lá no Pronto Socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e as ocorrências do Pronto Socorro Platão Araújo são as seguintes: uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, foram murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Não se sabe, ele não quis dizer quem foi que o agrediu. O fato é que ele estava com o olho inchado, com o rosto cheio de hematomas e alguns ferimentos também pela costela. Ele apanhou e pelo que ele deve ter brigado muito, e pelas características lá, pelos hematomas que ele tinha, ele brigou e apanhou. Ocorrência que deu-se no bairro Vila da Prata, lá na área
do Vila da Prata, onde tem um homem vestido a valente que dirige um carro preto. Agora sim, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, morte no bairro do Alvorada. Um homem de 36 anos foi assassinado com 3 balaços na costa. Tudo aconteceu na tarde de ontem, no Dia dos Finados, na Rua 8, no bairro Alvorada 2. A vítima, Paulo Guerra e ouvintes, havia saído da cadeia há 2 meses e um possível acerto de contas é a principal linha de investigação que a polícia começa a trabalhar. Começou, na realidade, desde o crime acontecido. Os peritos da Polícia Civil também, ao comando do Dr. Jefferson Mendes, estiveram no local do crime e já fizeram os primeiros procedimentos de perícia para dar início às investigações. Mais uma vez, Paulo Guerra, morte no bairro João Paulo, na zona leste da cidade. Um homem vestindo uma camisa de mototáxi foi assassinado, foi barbaramente morto no bairro João Paulo. Ele foi assassinado com 4 balaços pelo corpo. 2 das balas atingiram a cabeça da vítima. Ele ainda agonizou por alguns momentos, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, no bairro João Paulo, o bairro que fica na zona leste da cidade. Na zona norte tem um conjunto João Paulo, lá onde tem a imagem do Papa. Rapaz, já picharam até a imagem do Papa, a bonita imagem de um homem santo lá no conjunto João Paulo. Só que nesse crime aqui ocorrera no bairro João Paulo, mas que não tem estátua do Papa. Se tivesse também, com certeza, os maus elementos já estariam pichados. Quem picha a imagem do Santo Padre tem pecado dobrado e deverá arder no garfo do capeta. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h03 em Manaus. Últimas notícias. O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu nesta quinta-feira no mercado de futuros de Londres a $47,35, alta de 0,49% em relação ao fechamento de ontem. Uma igreja frequentada por pessoas negras no Mississippi foi queimada e teve a mensagem Vote Trump escrita nela com tinta spray, disseram autoridades nesta quarta-feira, enquanto o FBI declarou que estava examinando o incidente que ocorre uma semana antes das eleições presidenciais norte-americanas. Ninguém ficou ferido no fogo do fim da terça-feira na Igreja Batista Missionária de Hapwell, em Greenville, e a causa do incêndio ainda não foi determinada. Igrejas frequentadas por negros no sul dos Estados Unidos são há muito tempo uma base de apoio para o Partido Democrata. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, atacou ontem a decisão do diretor do FBI, James Comey, de anunciar a descoberta de novos e-mails que podem ou não reabrir uma investigação encerrada em julho sobre Hillary Clinton ter infringido normas ao usar um e-mail privado quando era secretária de Estado. O Pentágono informou a morte de Haydar Kirkan, membro da Al-Qaeda, ex-assessor de Osama Bin Laden e responsável por atentados na Turquia e em outros países da Europa durante um bombardeio da Força Aérea dos Estados Unidos na Síria. Ao menos 14 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas hoje em um choque entre 2 trens perto de uma estação no sul do Paquistão. O acidente ocorreu no início da manhã na cidade de Karachi, quando o Express Zakaria atingiu por trás o Express Farid, que estava parado perto de uma estação e com passageiros em seu interior, afirmou o porta-voz das ferrovias paquistanesas Nazir. Um novo terremoto de magnitude 5 graus atingiu novamente a região central da Itália na manhã de hoje. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos,
na mesma região afetada por fortes tremores recentes. O tremor ocorreu a 10 quilômetros de profundidade. Seu epicentro foi a 51,5 quilômetros a sudeste de Perúdia, na região de Úmbria, e a 4 quilômetros de Pia Vitorina, um vilarejo de 1.500 habitantes na província de Macerata. Um sismo dessa magnitude é considerado moderado e capaz de causar danos consideráveis, e a pequena profundidade pode ampliar o tremor na superfície. Segundo uma pesquisa feita pelo Datafolha, a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 57% dos brasileiros defendem que bandido bom é bandido morto. O índice de concordância sobe para 62% em municípios com menos de 50 mil habitantes. O levantamento faz parte do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que será divulgado nesta quinta-feira. O número de estupros notificados no Brasil caiu 10% em 2015 na comparação com o ano anterior, segundo dados do 10º Anuário Brasileiro da Segurança Pública, divulgado hoje pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública. No ano passado foram notificados 45.460 estupros, uma taxa de 22,2 casos por 100 mil habitantes, contra 50.438 de 2014, taxa de 24,9 por 100 mil. O Acre tem a maior taxa de estupros por habitantes do país e São Paulo tem maior índice de violência sexual do Brasil, diz esse estudo. O STF pode julgar nesta quinta-feira a ação da rede que busca barrar réus da linha sucessória da presidência da República. É necessária a presença de 8 dos 11 ministros para que o julgamento comece. O Ministério da Fazenda deve detalhar nesta quinta a forma como o governo irá usar os recursos arrecadados com o processo de repatriação de dinheiro não declarado por contribuintes que estavam no exterior. O governo diz ter arrecadado 50,9 bilhões de reais e já estuda fazer uma nova edição do programa. Sem dinheiro para cumprir sua missão básica de fiscalizar e proteger a Amazônia, o IBAMA precisou recorrer a recursos internacionais para bancar suas operações de rotina realizadas na floresta. Depois de ficar sem verba neste ano para alugar helicópteros e até mesmo pagar o combustível de carros usados em suas ações de fiscalização, o órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente conseguiu aprovar um contrato para receber 56,3 bilhões do chamado Fundo Amazônia. Esse fundo, que é administrado pelo BNDES, conta com a participação da Petrobras, mas tem a maior parte de seus recursos bancada pelos governos da Noruega e da Alemanha. O dinheiro gringo será usado justamente para apoiar a logística do órgão federal nas atividades de fiscalização e controle do desmatamento na Amazônia. Ou seja, recursos internacionais estão bancando o monitoramento federal da Amazônia. 3 pessoas morreram e várias ficaram feridas na madrugada de hoje no sul da Tailândia, poucas horas depois da visita do novo ministro para a região que enfrenta uma rebelião muçulmana. Os ataques aconteceram em vários pontos desta área próxima da fronteira com a Malásia. 6h44. O número 2 do chavismo, Diosdado Cabello, considerou uma ameaça o prazo estabelecido pela oposição venezuelana para ratificar o diálogo com o governo de Nicolás Maduro e reforçar a convocação de uma passeata para esta quinta-feira. Hoje a direita nos deu prazo de 10 dias, voltou a nos ameaçar. Falar com a oposição é falar com nada, assim ninguém tem a palavra. Farei o que tiver que fazer para ajudar o companheiro Nicolás Maduro, disse Cabello, em seu programa semanal no canal estatal VTV. O secretário executivo da coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática, Jesus Torrealba, advertiu que na próxima reunião plenária para o diálogo em 11 de novembro, a aliança avaliará os gestos do governo para confirmar o processo. Entre 2014 e 2015, mais de 1 milhão de veículos foram roubados ou furtados no Brasil, o que dá uma impressionante média de um caso a cada 1 minuto. Os dados são do 10º Anuário Brasileiro da Segurança Pública, divulgado hoje pelo Fórum Brasileiro da Segurança. Apesar do número alarmante, 2015 registrou uma pequena queda no número absoluto de ocorrências. Tanto no ano passado como em 2014 foram roubados 242 mil carros. Já os furtos caíram de 270 mil para 267 mil. Importante frisar que roubo é quando há contato do assaltante com a vítima que usa violência ou ameaça a praticar o crime. Furto é quando não há esse contato. Na soma de roubos e furtos foram 513 mil casos em 2014 e 509 mil em 2015. Como houve crescimento da frota, a taxa de 2015 ficou em 562 veículos roubados por cada 100 mil registrados no país, menor que em 2014, quando a taxa era de 591 por 100 mil veículos. Temos informações das ruas da cidade, Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, temos problema no transporte coletivo da cidade. Paulo Guerra, a empresa líder que cobre
da zona norte da cidade, parte da zona norte. Essa empresa localizada no núcleo 15 da Cidade Nova está com boa parte de sua frota paralisada. Motoristas e cobradores cruzaram os braços agora há pouco, Paulo Guerra, e já tem muito problema nas paradas de ônibus. Daqui a pouco nós estamos averiguando, Paulo Guerra, vamos chegar ao local e durante a programação da Difusora, no programa do Valdir, vamos trazer todas as informações mais detalhadas dessa paralisação na empresa de transporte coletivo Líder, que cobre a zona norte da cidade. Paulo Guerra. Peregrine, daqui a pouco traga no programa Valdir Correia os detalhes e a motivação dessa paralisação. Após a confirmação de adiamento das provas em 304 escolas ocupadas em 126 municípios, o Ministério Público Federal no Ceará pediu a suspensão da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2016 em todo o Brasil. A seleção está programada para esse fim de semana nos dias 5 e 6 de novembro. O pedido foi protocolado na 8ª Vara da Justiça Federal do Estado ontem pelo Procurador da República, Oscar Costa Filho, que entende que a aplicação de provas diferentes para os 191 mil estudantes que realizaram o Enem em dezembro resulta em prejuízo à isonomia do exame. A ação deve ser julgada até amanhã, prejuízo Ricardo Cunha Porto. O Estado Islâmico divulgou uma gravação em que o seu líder Abu Bakr al-Baghdadi se mostra confiante numa vitória do grupo na batalha por Mossul. Não foi possível confirmar a veracidade da gravação, caso seja de fato atribuída a Baghdadi, que esta seria a primeira vez que o líder jihadista fala sobre a ofensiva pela cidade iraquiana e a primeira declaração pública desde dezembro de 2015. A Camargo Correia demitiu o vice-presidente de governança corporativa, auditoria e compliance, controle interno do grupo, Flávio Rimoli. Ele comandava o departamento responsável pelas medidas anticorrupção criado após a empresa ser flagrada na Operação Lava Jato. Antes da Camargo Correia, Rimoli fez carreira de 33 anos na Embraer. Saiu da fabricante de aeronaves em 2013 e 2 anos depois foi contratado pelo presidente da construtora, Arthur Coutinho, outro egresso da Embraer. Entre junho e julho, reportagem da Folha de São Paulo mostraram que o executivo havia sido citado por 2 delatores em investigação de corrupção que apontou que a Embraer pagou 3,5 milhões de dólares em propina para um coronel da Força Aérea da República Dominicana, que facilitou a venda de 8 aviões Super Tucanos para o governo daquele país. O valor da venda concretizada em 2008 foi de 92 milhões de dólares. O caso foi descoberto pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 2011, que enviou um pedido de explicações à companhia brasileira. O primeiro delator da Operação Lava Jato vai se livrar do maior pesadelo dos que fazem esse tipo de acordo com procuradores, a tornozeleira eletrônica. O diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, passa a ter o direito a partir desta quinta-feira de não ser mais monitorado pela Polícia Federal. Segundo a decisão do juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância. A única obrigação de Costa agora será prestar 4 horas de serviços comunitários por semana por mais de 3 anos até novembro de 2019. O ex-presidente da Câmara e deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, chamou o presidente Michel Temer, do PMDB, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o ex-ministro Henrique Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, além de outras figuras públicas, como testemunhas de defesa num processo que responde no âmbito da Operação Lava Jato em Curitiba. Preso em 19 de outubro, Cunha é acusado de receber propina de contrato de exploração de petróleo no Benin, na África, e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. A convocação das testemunhas faz parte da defesa prévia de Eduardo Cunha, protocolada no sistema da Justiça Federal na noite da última terça-feira. Todo o dinheiro que deverá ser devolvido pelo ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, aos cofres públicos, cerca de 17 milhões, deverá ser totalmente encaminhado à estatal. A decisão acontece após determinação do relator dos processos da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Teori Zavascki. As informações são do jornal Estado de São Paulo. Antes da decisão, o acordo de delação premiada de Cerveró previa que 80% da quantia deveria ir para a Petrobras e 20% para a União. Ainda segundo o Estadão, Teori afirmou que os prejuízos causados à empresa pelo esquema de corrupção investigado na Lava Jato não há justificativa legal para limitar a 80% a quantia destinada à estatal. Cerveró deverá devolver à Petrobras um montante de 11.425.000, além de 1 milhão de libras esterlinas mantidos em contas no Reino Unido e 495.794 dólares depositados em uma conta nas Bahamas. O valor total é de aproximadamente 16,931 milhões, conforme valores convertidos segundo a taxa de câmbio do Banco Central. Os principais jornais do país chegam às bancas nesta quinta-feira com estes destaques de capa.
O Globo do Rio de Janeiro. Todo o dinheiro devolvido por Severo deverá ser entregue à Petrobras, determina a teoria. Folha de São Paulo. Cunha pede como testemunha de defesa Lula, Temer e Delcídio. O Estado de São Paulo. Para 60% dos brasileiros, bandido bom é bandido morto. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Procurador da República pede suspensão das provas do Enem em todo o Brasil. Valor econômico. Dólar, petróleo e ações globais caem com disputa entre Hillary e Trump. Estado de Minas. Promotoria resgata mais de R$1 bilhão em imóveis e carros de luxo da corrupção. Recife, Jornal do Comércio. Assaltos a banco em Pernambuco são feitos com armas do Exército dos Estados Unidos, diz a Polícia Civil. Fortaleza, Diário do Nordeste. Passagem de ônibus intermunicipais terá um aumento a partir desta quinta-feira. 0 hora, Porto Alegre. Vento de 100 km/h e granizo causam danos na fronteira oeste e na região central. O Brasil Econômico. Crise não acabará em 2017, segundo o economista da Fundação Getúlio Vargas. Os jornais locais que chegam à nossa redação. O Agora. Bando executa homem com 12 tiros no São José. Amazonas em tempo. INSS injetará 336 milhões na economia do estado. A crítica. Farra das passagens, turismo com dinheiro público. Ex-deputado do Amazonas entre os denunciados. 7 ex-deputados federais do Amazonas estão entre os 443 denunciados pela Procuradoria da República por usar indevidamente a cota de passagens aéreas em favor de parentes e amigos. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral e supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 5h45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. A grife dos comunicadores do Nórdico, Valdir Correia, está chegando. Bom dia. Hora certa. 6 horas e 54 minutos em Manaus. 96,9 Difusora FM.